Imagina você chegando em casa numa tarde tranquila de sexta-feira depois de uma semana cansativa de trabalho e encontrando sua esposa na cozinha preparando uma salada fresca com aquele sorriso lindo no rosto jovem que você ama tanto. Ela tá usando uma camiseta branca simples e calça jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo despojado, descalça, completamente à vontade. Você se aproxima por trás e abraça ela pela cintura, dando um beijo carinhoso no pescoço dela. Ela ri e diz que está preparando o jantar para os dois comerem juntos. Vocês conversam sobre como foi o dia enquanto ela corta os legumes frescos, e você fica ali do lado mexendo distraído no celular, apoiado confortavelmente na bancada de mármore clara. É uma cena absolutamente normal e cotidiana, que se repete toda semana. Aquele momento gostoso de casal que divide a vida junto há anos, e naquele instante você se sente em paz, se sente feliz. Se sente sortudo por ter uma esposa tão bonita, tão jovem, tão carinhosa que ainda se preocupa em preparar jantar feito em casa para vocês comerem juntos conversando sobre o dia. Mas o que você não sabe ainda, o que você não tem absolutamente a menor ideia naquele momento de paz completamente enganadora, é que em poucas horas, sua vida vai virar de cabeça para baixo de forma devastadora. Você vai descobrir uma verdade tão chocante e devastadora que vai te deixar completamente sem chão, que aquela mulher sorridente ali na sua frente preparando salada tranquilamente esconde um segredo obscuro que vai destruir completamente e para sempre tudo o que vocês construíram juntos ao longo desses anos todos de casamento, que ela tá mentindo descaradamente para você naquele exato momento, e que o jantar que ela tá preparando em casa não é o jantar que ela realmente vai fazer hoje à noite. Diego Ferreira tinha exatos 38 anos completos de idade e trabalhava como gerente comercial sênior numa empresa muito grande de tecnologia que vendia sistemas complexos de gestão empresarial para outras companhias. Ele era casado oficialmente há 6 anos inteiros com Amanda, uma mulher extremamente linda de apenas 24 anos, com aquela cara jovem de menina que ele tinha conhecido numa festa animada de amigos em comum, quando ela tinha só 18 anos recém-completos e ele já tinha 32 anos. Muita gente na época, inclusive, a família inteira dele, achou que a diferença considerável de idade de 14 anos era exagerada demais e desproporcional, e que aquele relacionamento não ia funcionar no longo prazo. Mas eles sinceramente se apaixonaram de verdade um pelo outro desde o primeiro momento, namoraram intensamente por 2 anos completos, ficaram noivos numa cerimônia linda com pedido de casamento super romântico na praia ao pôr do sol. Se casaram oficialmente numa festa emocionante e memorável, com toda a família presente celebrando, e construíram juntos com muito esforço uma vida que parecia absolutamente perfeita aos olhos de todo mundo que conhecia o casal de perto. Eles moravam confortavelmente num apartamento espaçoso de 3 quartos grandes no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo, que tinham comprado com sacrifício, usando financiamento bancário longo de 30 anos. Amanda tinha abandonado a faculdade de administração no 2º ano para se dedicar a cuidar da casa em tempo integral, e Diego sustentava os dois muito confortavelmente com o salário dele, que era bem generoso por causa das comissões gordas de vendas que recebia religiosamente todo mês. Os primeiros 4 anos inteiros de casamento foram realmente incríveis e apaixonados, como se fosse lua de mel eterna que nunca acabava. Eles viajavam juntos apaixonados sempre que conseguiam tirar folga do trabalho. Saíam para jantar em restaurantes diferentes e interessantes praticamente toda semana, iam no cinema assistir todos os lançamentos, passeavam de mãos dadas no parque aos domingos, faziam planos detalhados de ter filhos em breve quando a situação financeira melhorasse ainda mais. E Diego, sinceramente e de coração, achava que tinha encontrado a mulher absolutamente perfeita para passar o resto da vida inteira ao lado dele, até ficarem velhinhos juntos. Mas de uns 2 anos para cá, mais ou menos, as coisas no relacionamento começaram a mudar de forma sutil e gradual, que no começo ele nem percebeu direito o que estava acontecendo. Amanda começou a sair com frequência muito maior com as amigas dela. Passou a frequentar a academia de ginástica 5 vezes por semana, religiosamente sem falta. Começou a cuidar muito mais da aparência física usando maquiagem elaborada e caprichada, mesmo só para ir ao supermercado comprar coisas.
Comprou várias roupas novas bem mais ousadas e justas, que marcavam o corpo dela, e o que realmente mais chamou bastante atenção de Diego de forma incômoda foi que ela começou a ficar muito mais tempo grudada no celular, sempre sorrindo sozinha, olhando fixamente para a tela brilhante. E toda vez que ele chegava perto dela para ver o que era tão interessante, ela virava a tela rapidamente com um movimento brusco ou trancava o aparelho imediatamente. Diego, que nunca na vida foi homem naturalmente ciumento ou controlador, tentou conscientemente ignorar aqueles sinais pequenos e sutis. Ele confiava plenamente nela, confiava cegamente no casamento sólido deles, mas aquela sensação estranha e incômoda no fundo do estômago simplesmente não ia embora de jeito nenhum por mais que ele tentasse racionalizar. Então, aos poucos, ele começou a prestar muito mais atenção nos detalhes do comportamento dela. Foi numa quinta-feira comum à noite, há exatas 2 semanas atrás, que tudo começou a desmoronar de vez na vida dele. Diego tinha chegado em casa cansado do trabalho por volta das 8 horas da noite, como sempre fazia. Amanda já estava em casa relaxada porque tinha chegado mais cedo da academia. Ele entrou no quarto do casal para trocar de roupa e colocar algo mais confortável, e viu o celular dela em cima da cama, vibrando insistentemente com várias notificações. Chegando, ele normalmente nunca mexia no celular dela porque sempre respeitou muito a privacidade. Mas dessa vez, algo mais forte do que a razão dele o empurrou irresistivelmente. Ele pegou o aparelho com mão trêmula. A tela estava desbloqueada porque ela tinha acabado de usar segundos antes. E o que ele viu na tela fez literalmente o sangue gelar completamente nas veias e o coração apertar doloroso. Era uma conversa longa de WhatsApp, com um contato salvo apenas como R, sem nome completo. E as mensagens trocadas eram claramente e obviamente de um relacionamento íntimo e sexual. Tinha mensagens dele dizendo: "Mal posso esperar ansioso para te ver amanhã à noite, meu amor." Mensagens dizendo: "Você é absolutamente incrível na cama." Mensagens com detalhes explícitos e gráficos de encontros sexuais que eles tinham tido recentemente. E a mensagem mais recente de todas dizia: "Confirmado, amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite em ponto, no restaurante Madiano. Já reservei nossa mesa preferida que é a número 12. Vou usar aquele vestido preto curtinho e decotado que você ama e fica louco." Diego sentiu instantaneamente as pernas inteiras bambearem perigosamente, o coração disparar descontrolado no peito, uma onda de calor intenso subir rapidamente pelo corpo todo inteiro. Ele rapidamente tirou foto de absolutamente todas as conversas comprometedoras com o próprio celular dele tremendo. Colocou o aparelho dela de volta no lugar exato onde estava e saiu do quarto cambaleando, tentando desesperadamente controlar a respiração ofegante e o pânico. Naquela noite inteira ele fingiu perfeitamente que estava tudo completamente normal. Jantou com ela conversando amenidades, assistiu televisão ao lado dela no sofá e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Mas mal conseguiu fechar os olhos sequer por 1 minuto. A cabeça dele fervilhava incontrolavelmente, com milhões de pensamentos angustiantes, com raiva crescente, com dor profunda, com descrença total. Mas ao mesmo tempo, ele sabia, racionalmente, que precisava ter mais provas concretas antes de confrontar ela diretamente. Precisava pegar ela em flagrante, de uma forma que não deixasse absolutamente nenhuma margem para mentiras ou desculpas esfarrapadas. Foi então que na manhã seguinte de sexta-feira ele acordou bem cedo com um plano completamente formado na cabeça. Ele ia deixar ela achar que estava tudo perfeitamente normal entre eles, ia sair para trabalhar normalmente como sempre fazia. Mas à noite ele ia aparecer naquele restaurante específico, ia ver com os próprios olhos a traição acontecendo bem na frente dele. Só que ele não ia simplesmente aparecer lá e fazer escândalo gritando feito louco. Não mesmo. Ele tinha uma ideia muito melhor e bem mais impactante na cabeça. Durante o dia inteiro no trabalho, Diego pesquisou detalhadamente sobre o restaurante Madiano, descobriu que era um italiano sofisticado e bem caro na região nobre dos Jardins. Ele ligou para o restaurante se passando por cliente interessado, perguntou educadamente sobre disponibilidade de mesas livres para aquela noite mesmo. E quando a atendente simpática disse que ainda tinha algumas poucas mesas disponíveis, ele fez uma pergunta bem específica e estratégica.
Perguntou diretamente se a mesa número 12 já estava reservada no sistema. A atendente confirmou que sim, que aquela mesa já tinha reserva confirmada. Então ele imediatamente pediu para reservar a mesa mais próxima, fisicamente possível, da mesa 12. A atendente disse que a mesa 13, que ficava literalmente ao lado, já estava reservada também, mas que a mesa 11, que ficava exatamente atrás da 12, estava disponível. Diego imediatamente e sem pensar duas vezes, reservou a mesa 11 em nome dele para 9h15 da noite, exatos 15 minutos depois do horário que Amanda ia chegar com o amante dela. Assim eles já estariam completamente acomodados e distraídos conversando quando ele chegasse discretamente por trás. O dia inteiro no trabalho passou incrivelmente devagar, como se o próprio tempo tivesse literalmente parado de andar. Diego mal conseguiu se concentrar em absolutamente nada produtivo. Só pensava obsessivamente no que ia acontecer à noite, em como exatamente ia ser ver a mulher dele com outro homem, em como ia conseguir reagir. Mas ao mesmo tempo ele sabia que precisava manter a calma total, precisava ser extremamente estratégico, precisava deixar eles se sentirem completamente seguros e confortáveis antes de agir. Quando Diego finalmente chegou em casa, no fim da tarde, Amanda estava na cozinha exatamente como eu contei lá no começo dessa história. Ela estava ali preparando uma salada, sorrindo tranquila, agindo naturalmente como se fosse um dia absolutamente normal, e ele teve que fazer o maior e mais difícil teatro da vida inteira dele. Para não explodir ali mesmo de raiva, para não gritar desesperado, para não confrontar ela imediatamente, ele abraçou ela carinhosamente por trás, fingindo afeto. Conversou normalmente sobre bobagens, fingiu, convincentemente, que estava tudo perfeitamente bem entre eles, enquanto por dentro o coração dele estava literalmente sangrando de dor. Por volta das 7 horas da noite, Amanda disse casualmente que tinha combinado de sair com as amigas para jantar fora e que provavelmente ia chegar tarde em casa. Diego fingiu perfeitamente que estava tudo bem com isso. Disse tranquilamente que ia pedir comida por aplicativo e assistir o jogo de futebol na televisão. Ela subiu para o quarto, tomou um banho extremamente demorado e caprichado, passou quase uma hora inteira se arrumando meticulosamente, colocou maquiagem elaborada e sexy, vestiu aquele vestido preto absurdamente justo e decotado que Diego nunca tinha visto na vida, colocou salto alto fino, se perfumou intensamente com perfume caro, e quando desceu a escada estava absolutamente deslumbrante e provocante. Ela se despediu dele com um beijo rápido e frio na boca, disse que não sabia exatamente que horas ia voltar para casa, e saiu pela porta sem nem olhar para trás uma única vez. Diego esperou pacientemente ela sair, contou mentalmente até 100, pegou as chaves do carro, colocou rapidamente uma camisa social que estava pendurada no armário, e saiu também em seguida. Ele parou estrategicamente num caixa eletrônico, sacou dinheiro em espécie e seguiu direto determinado para o restaurante Madiano. Chegou lá, eram exatamente 9h20 da noite. Ele entrou discretamente pela porta principal. O ambiente interno era sofisticado e elegante, com iluminação baixa e romântica, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, velas acesas em cada mesa, música suave e instrumental ao fundo. Ele se identificou educadamente na recepção. O garçom uniformizado o levou até a mesa 11 reservada, e quando Diego finalmente se sentou e olhou discretamente para frente, o coração dele literalmente quase parou de bater. Ali a poucos metros de distância física, na mesa 12 logo à frente dele, estava Amanda sentada de frente parcialmente para ele, mas olhando para o lado, conversando super animadamente com um homem moreno bonito de uns 35 anos, que Diego nunca tinha visto na vida. Eles estavam claramente e obviamente muito confortáveis juntos, rindo alto. Ela tocava a mão dele carinhosamente por cima da mesa, ele segurava a mão dela de volta romanticamente, e pior ainda, ela estava usando aquele vestido preto absurdamente decotado que mostrava praticamente todo o colo generoso e o volume gigantesco dos seios enormes dela. Ela estava absolutamente linda, radiante, apaixonada, só que infelizmente não era por ele. Diego sentou estrategicamente na cadeira de costas para eles, pediu um uísque duplo para o garçom e ficou ali apenas ouvindo atentamente a conversa. A acústica do restaurante era boa,
e ele conseguia ouvir perfeitamente cada palavra que trocavam. Ouvia ela rindo alto e despreocupada, ouvia o homem chamando ela de meu amor e outros apelidos carinhosos, ouvia ela dizendo que estava muito feliz, que aquele era o melhor momento da semana inteira dela, e absolutamente cada palavra era como uma facada dolorosa no peito de Diego. Ele ficou ali parado por exatos 20 minutos torturantes, apenas observando discretamente pelo reflexo de um espelho grande na parede, vendo ela se inclinar sensualmente para frente mostrando ainda mais o decote generoso, vendo ela morder o lábio inferior, olhando sedutora para o homem, vendo os dois trocando carícias íntimas, e foi exatamente quando ele decidiu friamente que era hora de finalmente agir e acabar com aquilo. Diego se levantou da cadeira muito calmamente, ajeitou a camisa social amarrotada, respirou fundo várias vezes e caminhou firme e direto até a mesa 12 deles. Ele parou bem ao lado da mesa e disse com uma voz alta e clara o suficiente para eles ouvirem perfeitamente, mas sem gritar, feito louco: "Boa noite, Amanda. Espero sinceramente que o jantar esteja bom e gostoso." Amanda virou a cabeça assustada para o lado, e quando finalmente viu Diego parado ali, ao lado da mesa olhando fixo para ela, o rosto jovem dela ficou instantaneamente branco como papel. Os olhos grandes arregalaram assustados. A boca bonita abriu, mas nenhum som saiu. Ela literalmente congelou paralisada. O homem também olhou confuso, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E Diego continuou falando com uma calma absolutamente assustadora. Ele disse: "Ah, desculpa. Eu não me apresentei formalmente ainda. Eu sou o Diego, o marido dela. Prazer em conhecer finalmente o homem que tá comendo minha mulher há meses. Se você tá acompanhando essa história intensa e quer descobrir o que aconteceu depois disso, clica agora no botão de inscrever aqui do canal atrás das cortinas, ativa o sininho das notificações e deixa seu like porque ajuda muito o canal." O restaurante inteiro ficou em completo silêncio sepulcral. Absolutamente todas as cabeças viraram simultaneamente para a mesa deles. Garçons pararam congelados no meio do caminho, e Amanda começou a tremer visivelmente. Ela tentou falar alguma coisa, mas Diego levantou a mão firme e disse calada: "Agora quem vai falar sou eu." Ele olhou direto para o homem e perguntou: "Você sabia que ela era casada?" E o homem gaguejou nervoso, dizendo que não sabia de absolutamente nada, que ela tinha dito claramente para ele que era solteira e disponível. E Diego deu uma risada amarga e sem humor nenhum. Diego então olhou fixo para Amanda e disse com voz trêmula de raiva mal contida: "Você realmente acha que eu sou idiota, né, Amanda? Você acha que eu não ia descobrir eventualmente? Eu vi as mensagens todas no seu celular. Eu tenho print de absolutamente tudo salvo. Eu sei que vocês se encontram aqui toda sexta-feira há meses. Eu sei de tudo nos mínimos detalhes." Amanda começou a chorar copiosamente, as lágrimas grossas descendo e borrando toda a maquiagem cara. Ela tentou desesperadamente segurar a mão dele, mas ele puxou com nojo visível. Ela disse entre soluços altos: "Por favor, Diego, me deixe explicar tudo. A gente pode conversar com calma, em casa." Mas ele balançou a cabeça negativamente e disse: "Não, Amanda. Não tem absolutamente o que explicar. Traição não tem explicação aceitável. Você escolheu conscientemente esse cara em vez de escolher nosso casamento. Você escolheu mentir, enganar, trair a confiança de alguém que te amava de verdade." O homem tentou se levantar desconfortável, mas Diego olhou para ele com um olhar tão intenso e ameaçador que ele sentou de novo, imediatamente. Diego disse: "Fica aí sentado que eu não terminei ainda. Você pode ficar com ela agora, pode levar ela para sua casa hoje mesmo, pode fazer o que bem quiser, porque eu definitivamente não quero mais. A partir desse exato momento, ela é problema exclusivamente seu. Só te aviso uma coisa importante. Se ela traiu o marido dela com você, pode ter certeza absoluta que uma hora ela vai te trair com outro também." Diego então tirou calmamente a aliança de casamento do dedo, colocou em cima da mesa bem na frente da Amanda e disse: "Pode ficar com isso também. Não. Serve mais para absolutamente nada agora." Ele virou as costas e começou a caminhar determinado em direção à saída do restaurante. Amanda se levantou cambaleando perigosamente e correu desesperada atrás dele, chorando alto, gritando: "Diego, por favor, espera.
Me deixa explicar tudo, eu te amo de verdade. Foi um erro terrível, mas ele não parou nem um segundo. Não olhou para trás uma única vez. Apenas continuou caminhando firme. Atravessou o restaurante inteiro sob o olhar atento de absolutamente todos. Os clientes presentes que assistiam àquela cena devastadora, como se fosse um filme dramático. E quando finalmente chegou na porta principal, ele parou brevemente, virou levemente a cabeça e disse alto o suficiente para ela ouvir perfeitamente. Ah, e só para você saber, Amanda, eu estava sentado estrategicamente na mesa atrás de vocês os últimos 20 minutos inteiros. Eu ouvi absolutamente cada palavra, cada risada, cada "eu te amo" que você disse apaixonada para ele. E pode ter certeza absoluta que eu gravei tudo no celular. Meu advogado vai adorar essas provas todas para o processo de divórcio. Amanda caiu literalmente de joelhos no chão frio do restaurante, chorando completamente desesperada. O gerente do restaurante veio apressado tentar acalmar a situação constrangedora. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, e alguns até aplaudiram Diego discretamente. E ele simplesmente saiu pela porta, entrou no carro, dirigiu até em casa, arrumou metodicamente todas as roupas dela em malas grandes, colocou tudo na sala e esperou pacientemente. Ela chegou finalmente em casa 2 horas depois. Entrou pela porta com o rosto jovem completamente inchado de tanto chorar, viu as malas todas prontas e entendeu imediatamente que tinha acabado definitivamente. Ela tentou se aproximar dele, mas ele levantou a mão e disse firme: "Não chega perto de mim. Eu não quero ouvir desculpa nenhuma. Não quero ouvir explicação. Não quero ouvir que você me ama, porque se realmente amasse de verdade não teria feito o que fez repetidamente." Amanda disse chorando: "Foi um momento de fraqueza terrível. Eu encontrei ele na academia. A gente começou a conversar, uma coisa levou naturalmente a outra. Eu não planejei isso acontecer." E Diego deu uma risada completamente sem humor e disse: "Um momento de fraqueza. Amanda, sério mesmo. Vocês se encontravam toda sexta-feira há 6 meses inteiros. Vocês tinham mesa preferida fixa no restaurante. Ele te dava presente caro. Você usava lingerie cara para encontrar. Isso definitivamente não é momento de fraqueza passageira. Isso é escolha consciente e repetida. Você escolheu deliberadamente trair." Ela tentou se explicar mais, mas ele cortou dizendo: "Amanhã de manhã, bem cedo, o chaveiro vem trocar toda a fechadura. Você tem só essa noite para tirar tudo que é seu daqui. O advogado vai entrar com divórcio na segunda-feira de manhã. E com todas as provas sólidas que eu tenho, você não vai ver 1 centavo sequer do que é meu." Amanda passou a noite inteira acordada, chorando e implorando perdão desesperadamente. Mas Diego não cedeu nem 1 milímetro sequer. Ele tinha tomado a decisão final e não ia voltar atrás de jeito nenhum. Ele tinha se sentido profundamente humilhado, traído, completamente enganado por meses. E simplesmente não tinha volta possível. Na manhã de sábado, ela saiu de casa levando as malas pesadas, foi morar temporariamente com a mãe dela, e Diego começou o processo formal de divórcio imediatamente. Ele apresentou todas as provas contundentes, os prints das conversas comprometedoras, o áudio que tinha gravado secretamente no restaurante, e o processo judicial foi surpreendentemente rápido porque ela simplesmente não tinha como contestar absolutamente nada. 3 meses depois, o divórcio saiu oficialmente. Ela não recebeu absolutamente nada porque ficou juridicamente comprovada a traição. E Diego finalmente começou a reconstruir a vida dele do zero. No começo foi extremamente difícil. Ele passou semanas seguidas sem conseguir dormir direito, sem conseguir confiar em mais ninguém. Mas aos poucos foi lentamente sarando as feridas profundas. Hoje, exatamente 1 ano depois, ele está namorando uma mulher incrível, que conheceu no trabalho, uma mulher madura da idade dele, que valoriza ele de verdade. E ele agradece diariamente por ter tido coragem de terminar naquele dia no restaurante, porque se tivesse perdoado, ela, fraco, teria continuado sendo enganado indefinidamente. Amanda tentou voltar com ele várias vezes nos meses seguintes, mandava mensagens longas dizendo que tinha errado terrivelmente, que queria desesperadamente outra chance, que ia mudar completamente. Mas ele bloqueou ela de absolutamente tudo e seguiu firme em frente. Ele descobriu depois, por amigos em comum,
que ela terminou com o tal Rafael apenas 2 semanas depois, que tudo veio brutalmente à tona. Aparentemente, ele também não quis continuar o relacionamento quando descobriu que ela era casada e tinha mentido sobre absolutamente tudo. Então ela ficou completamente sozinha, perdeu o marido e o amante no mesmo mês terrível, e teve que recomeçar a vida do zero, morando humilhada com a mãe aos 24 anos. Diego diz tranquilamente que não sente pena nenhuma, que cada um inevitavelmente colhe exatamente o que planta, que ele deu o melhor dele no casamento, foi completamente fiel, foi companheiro dedicado, sustentou ela financeiramente para que não precisasse trabalhar, e em troca recebeu apenas traição e mentiras descaradas. Então ele simplesmente fez o que precisava ser feito, se respeitou e seguiu determinado em frente sem olhar para trás. A história real do Diego é um lembrete poderoso de que traição sempre tem consequências dolorosas, de que mentira sempre acaba vindo à tona eventualmente, e de que a gente precisa ter amor próprio suficiente para saber exatamente quando terminar um relacionamento que não tem mais salvação possível. Se você chegou até o final dessa história que mostra como uma simples reserva estratégica de mesa num restaurante pode revelar uma traição e mudar uma vida inteira completamente, deixa aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo isso agora. Clica no botão de inscrever no canal atrás das cortinas, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa entender que traição não tem justificativa aceitável e que a verdade sempre aparece.